Arrays. Arrays são coleções de variáveis. Para a gente relembrar, variável serve para armazenar um valor temporariamente na memória. Cada variável corresponde a um tipo e valor específico. Os arrays, por outro lado, suportam armazenamento de diversos valores, ou seja, de uma coleção de valores. Tudo isso dentro de uma variável. Por exemplo, imagine que nós temos uma caixa, conforme essa ilustração, chamada box. Dentro dessa caixa, a gente guarda o valor 5. Logo, se a gente consultar essa caixa, se nós abrirmos essa caixa, vamos encontrar o valor 5. Esse é um comportamento de uma variável comum. Por exemplo, se declarar uma variável nome e guardar dentro dessa variável o valor Fábio, a hora que eu imprimir essa variável, eu vou ter o retorno do seu valor. Então, por exemplo, imprimi a variável nome e ele retornou o valor o conteúdo dessa variável, Fábio. Imagina agora que a gente tem uma outra caixa, essa caixa se chama Box 2. Essa caixa contém 8 diversas divisões, sendo que cada subdivisão possui uma identificação única e numérica. E dentro de cada subdivisão existe um texto específico. Por exemplo, observe essa ilustração. Aqui nós temos 8 divisões no total, né? Abrindo a caixa Box 2, você encontraria algo conforme essa ilustração. Arrays são conforme exemplificado abaixo. Para a gente recuperar algum valor dentro de uma variável do tipo array, é necessário navegar através dessa subdivisão usando os índices, chamados também de index. Então, olha esse exemplo aqui. A gente está invocando, né, a variável do tipo array box2 e usando o caractere colchetes, dentro dele o número do índice que a gente quer consultar, e a gente está tendo o retorno do que está armazenado nesse índice. Por exemplo, Larissa. Vamos ver um exemplo prático. Para declarar uma variável do tipo array, nós precisamos de alguns códigos específicos. Por exemplo, a declaração do nome, var lista de compras. E aqui uma declaração especial do JavaScript para dizer que, olha, essa variável ela vai ser um array. Então, com A maiúsculo, porque é um objeto, a gente vai aprender isso depois, não precisa se preocupar agora. Abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, agora eu transformei essa variável no tipo array. Tá? Então, se eu quero adicionar subdivisões a esse array, eu preciso fazer isso dessa forma. Então, por exemplo, lista de compras, posição 0, ou seja, índice 0, maçã. A minha segunda opção de compra seria banana. A minha terceira opção de compra, índice 2, seria pão. E assim por diante. Se eu imprimir o conteúdo dessa variável tipo array, vocês vão observar que eu tenho todos esses dados salvos. Então ele se comporta realmente conforme desejado. Existe uma outra forma de declaração de arrays também, que tu não vai precisar especificar o objeto array. Você pode simplesmente abrir e fechar colchetes e ele vai continuar funcionando da mesma forma. Bem como, se você já sabe o que deve preencher esse array, você pode já colocar os dados e separar por vírgulas. Então, por exemplo, se é texto, você coloca o texto e separa por vírgula. E assim por diante. Se é número, então você não precisa usar as aspas duplas.
Basta colocar os valores. Então, nesse caso aqui, ó, maçã, banana e pão. Logo, eu não preciso mais dessa informação. Meu código vai funcionar da mesma forma.